Livro A Magia dos 5 Elementos: Terra, Fogo, Água, Ar e Espírito. Escrito por Leonardo Guilard. Agradecimento. Este livro nasce do encontro entre o estudo, a prática e a escuta sensível, as forças que sustentam a vida. Ao escrever cada página, não estive só. Caminhei acompanhada pelas presenças silenciosas e sagradas que habitam a natureza, os elementos, os planos do espírito. Por isso, antes de qualquer ensinamento, é necessário reconhecer e agradecer. Aos 5 elementos da natureza, terra, água, fogo, ar e espírito, minha reverência e gratidão. Eles não são apenas símbolos, mas inteligência vivas, consciências espirituais que nos sustentam, ensinam e curam. A terra me ensinou sobre firmeza, estrutura e paciência. A água sobre a arte de sentir, purificar e acolher. O fogo despertou em mim a vontade, a transformação e o poder do sacrifício consciente. O ar soprou inspiração, clareza e leveza. E o Espírito, essência, que une todos os outros, me guiou para além da forma, lembrando-me do propósito maior que move a existência. Também deixo registrado meu profundo agradecimento aos mestres elementares da fraternidade branca, seres de luz e sabedoria, guardiões dos templos eternos, instrutores do caminho iniciático. Com sua presença, orientaram o meu aprendizado com amor, disciplina e silêncio. Cada passo nessa jornada foi acompanhado por sua guarnição e ensinamentos. Muitas vezes mais sentidos do que compreendidos, mais intuídos do que explicados. E por fim, rendo minha gratidão à Mãe Natureza, fonte da vida, expressão maior do divino na terra. Ela é o grande templo onde se revelam os mistérios, a mestra silenciosa, que ensina através dos ciclos das estações e das transformações constantes. É a parte do seu ventre que tudo nasce e para o qual tudo retorna. Que este livro possa ser uma pequena oferenda diante da sua grandeza, um gesto de respeito e testemunho de amor e serviço. Reconhecer essas presenças é mais do que um ato de humildade, é um compromisso espiritual, pois todo conhecimento verdadeiro nasce de uma conexão viva com a natureza e com os planos do ser. Ao leitor que inicia agora essa jornada, deixo este convite, que você também aprenda a escutar os elementos, a honrar os mestres e a servir a Mãe, terra com consciência, coragem e gratidão. Este livro não é apenas uma obra escrita, ele é um caminho, é como todo caminho sagrado, começa com reverência. Introdução. Nesse livro, venho revelar os primeiros passos de um verdadeiro mago. No vasto mundo da magia, existem inúmeros caminhos, escolas e práticas: projeção astral, clarividência, alquimia, magia das chamas, rituais com ervas, encantamentos. É fácil se perder diante de tantas possibilidades. Muitos aprendizes de magos sentem-se confusos, sem saber por onde começar. Mas há um princípio quase universal. Sempre que pensamos em um mago, logo imaginamos alguém envolto em um manto de capuz ou cajado, manipulando os poderes da natureza ao seu redor. Por isso, entre todos os conhecimentos arcanos, o domínio da magia elemental é considerado uma das primeiras chaves. Antes de caminhar pelos planos espirituais, é preciso reconhecer as forças que sustentam o próprio corpo, o mundo e o universo. Os elementos estão por toda parte e também dentro de si. Terra é o seu corpo físico, os ossos, a estrutura, a estabilidade e a força de presença. Ela te dá enraizamento, resistência e disciplina. Água
é seu sangue, suas emoções, suas memórias e a energia do sentimento, da intuição, da fluidez, da cura. Fogo é o seu metabolismo, seu calor interior, sua vontade de viver, agir, transformar. É o elemento da paixão, do poder e da alquimia interna. Ar é a sua respiração, seu pensamento, sua capacidade de aprender, comunicar e imaginar. É o sopro da inspiração e da consciência desperta. Espírito é a centelha divina que une os 4 elementos e dá propósito à sua existência. É o que transcende e guia a presença invisível de despertar a verdadeira magia. Neste livro, você aprenderá não apenas a reconhecer esses elementos em si e na natureza, mas também a movimentá-los, harmonizá-los e consagrá-los como forças vivas da sua jornada espiritual. Pois antes de controlar a magia fora, é preciso despertar o mago dentro. E esse despertar começa com os 5 elementos. Capítulo 1. A magia mais antiga. A magia mais antiga que existe é a magia elemental. Desde que o mundo é mundo, os 5 elementos estão acessíveis à humanidade. Desde os primórdios da criação, manifestaram-se o ar, o espírito, a terra, a água e o fogo. Os povos antigos compreendiam esse mistério. Eles reverenciavam esses elementos sagrados, reconhecendo sua importância vital e seu poder divino. Utilizavam-nos não apenas para sobreviver, mas para se conectar com o sagrado, para pedir bênçãos, para cura, para agradecer e para manter o equilíbrio com o mundo. Mas nós hoje perdemos muito dessa consciência, profanamos o sagrado sem perceber. Cozinhamos nossas refeições sem sequer nos ligarmos ao fogo, que transforma e nutre. Tomamos banho de forma automática, sem gratidão pela água que purifica e renova. Respiramos o ar como algo mecânico, sem honrar o sopro vital que nos mantém vivos. Caminhamos pela terra, sempre calçados, sem medir, sem sentir sua força e firmeza debaixo de nossos pés. Estamos cercados pelos elementos, mas muitas vezes eles não estão em nós. Vivemos separados, desconectados da ciência, essência viva do mundo, e o poder, essa relação íntima com a natureza, perdemos também uma parte de nós mesmos. Por isso, o primeiro passo de quem deseja trilhar o caminho da magia é voltar para casa, voltar ao seio da grande mãe, a natureza. Reconhecer que os elementos são mais que substâncias ou fenômenos, eles são forças vivas, conscientes e sagradas. Eles existem dentro de nós, espelhando-se em nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Para ser mago, não basta estudar encantamentos ou aprender fórmulas. É preciso reconectar-se com os elementos. Sentir o fogo no coração, a fluidez da água nas emoções, a leveza do ar nos pensamentos, a firmeza da terra nos ossos e a presença do espírito, unindo tudo em um propósito. Este é o começo de todo o verdadeiro caminho mágico. Lembrar que somos natureza, que a magia começa a honrar e movimentar as forças elementais, dentro e fora de nós. Então, precisamos começar a voltar a sacralizar os elementos. Não significa que toda vez que for acender o fogão, você precise reverenciar o fogo como um ritual formal, ajoelhando, entoando cântico ou adorá-lo como um deus. Nada disso. O que propõe é mudar seu olhar para ele. Passe a ver o fogo como o espírito que ele é, e não apenas como algo gerando por fricção ou combustível. Reconheça nele uma força viva e sagrada. Esse simples gesto de tomar consciência já será um grande passo no caminho do mago. Quando for tomar banho,
Peça água que te limpe de verdade, que não apenas lave seu corpo físico, mas também seu campo energético, que purifique seu ser e retire tudo aquilo que não for bom, tudo que te sobrecarrega. Enquanto a água cai sobre você, imagine como uma luz brilhante saindo do chuveiro, lavando o corpo e a alma. Esse ato de imaginação é intenção, já tornará imensamente sagrado. Logo, você vai perceber a diferença no seu dia a dia, vai sentir alívio, leveza e clareza. Essa prática pode ser feita sempre, como um hábito diário ou em ciclos de 21 dias, um período simbólico para quem quer consolidar um novo padrão energético. E sempre que sentir necessidade, retome esse ritual, sempre mais poderoso. Com a terra, o tratamento é ainda mais direto. Colocar os pés descalços sobre ela. Pode parecer algo banal ou até ingênuo, mas é profundamente poderoso. A terra tem a capacidade de nos equilibrar e nos descarregar. Diversos estudos e pesquisas sobre aterramento demonstram que o contato direto da pele com o solo permite o corpo liberar o excesso de eletricidade estática e tensões acumuladas. Essa descarga elétrica regular no nosso sistema nervoso reduz inflamações, melhora o sono e gera bem-estar. Mais do que benefícios físicos, há um aspecto espiritual essencial nisso. Quando colocamos os pés na terra, reconhecemos o nosso vínculo com o planeta, nossa origem, nosso lar. Sentimos a força e a firmeza do solo. Lembramos que somos filhos da Grande Mãe. Aterrar é um ato de humildade e reconexão, um retorno simbólico e real ao ventre do mundo. Já com o elemento ar, alguém poderia perguntar: mas eu respiro o tempo todo, então já não estou em contato com o ar? Não? Sim, todos respiramos, mas respirar não é o mesmo que estar consciente do ar. É como ir a um parque de diversão e durante toda a visita não desgrudar do celular. Você até anda nos brinquedos, percorre os caminhos, mas no fim do dia não se lembra de nada, porque não estava realmente presente. Assim é com o ar. É, na verdade, que todos os elementos podemos passar o dia todo respirando, mas de forma tão mecânica que nem nos lembramos que respiramos. Essa falta de presença nos impede de extrair o melhor do ar. Ele contém partículas riquíssimas de energia vital. Os vitratons, fluidos plenos do prana. Chi, mana, energia viva. Para observar essa força é preciso respirar com consciência, inspirar devagar, sentir o ar prendendo os pulmões. Percebe o movimento da vida entrando em você. Para nos beneficiarmos plenamente dos elementos, é necessário contato consciente com eles. E é como conversar com alguém querido. Se você fala com uma pessoa pensando em outra, no trabalho, no que vai fazer depois, a conversa se torna vazia. Não há conexão real. Da mesma forma com os elementos, eles estão conosco o tempo todo, mas se nossa atenção está dispersa, não nos conectamos de fato com eles, não recebemos seus fluidos positivos, não extraímos o seu poder espiritual. Em vez disso, usamos os elementos de forma mais material e inconsciente possível. A magia elemental se trata de usar os elementos da forma mais espiritual possível e transformar atos cotidianos em rituais sagrados, mesmo que silenciosos e íntimos. É conversar com o fogo, pedir água que purifique, sentir a terra debaixo dos pés, respirar o ar com presença. É lembrar que esses não são apenas recursos utilitários, são forças vivas, espíritos antigos, companheiros de jornada. Ao honrá-los, nos lembramos quem somos,
nos tornamos magos de verdade. A jornada do mago começa com um olhar diferente para o mundo. Os elementos não são meros recursos ou substâncias inertes, são espíritos vivos que nos cercam e sustentam a vida. Eles estão sempre presentes, mas foi nossa consciência que se afastou deles. Ao longo dos séculos, fomos nos distanciando da natureza, tratando o sagrado como um banal, reduzindo o fogo, a faísca, a água a um líquido, o ar a um gás, a terra ao solo, a ser explorado. Esquecemos o espírito que tudo anima. Por isso, o primeiro passo do mago não é comprar instrumentos caros ou decorar fórmulas secretas e mudar a forma de ver, sentir e viver. É voltar a sacralizar o simples, olhar para o fogo como um transformador e companheiro, sentir a água como luz líquida que limpa o corpo e a alma, abraçar a terra com os pés descalços, deixando que nos equilibre e nutra, respirar o ar como o sopro da vida, reconhecendo o espírito que une tudo. Essa reconexão não é apenas bonita ou poética, ela altera nosso estado interior, nos harmoniza, nos dá força e lucidez, abre portas para outras magias, que nos colocam em sintonia com as leis mais profundas da natureza. É isso que significa ser um mago, não dominar os elementos como um tirano, mas cooperar com eles como um aliado. Ao final deste primeiro capítulo, o convite é claro. Comece agora mesmo, sacralizar o cotidiano. Honre os elementos com seus gestos mais simples. Semeie presença e gratidão em tudo o que fizer, pois é assim que a magia, a verdadeira magia, desperta. Capítulo 2. A iniciação. Todo mago, quando deseja entrar em ligação com um novo elemento, precisa de uma iniciação. É claro que existem diversas classes de iniciações. As iniciações verdadeiras não são dadas de presente, tampouco são vendidas ou compradas. São conquistadas pelo esforço sincero do aspirante que trilha o caminho verdadeiro. Essas iniciações são concebidas não como troféus de vaidade, para exibir aos outros. Olhem, eu sou iniciado nisso ou naquilo, vejam como eu sou superior. Nada disso. Na verdade, quem realmente as possui sabe do perigo de as perder, se cair no orgulho ou na soberba. Por isso, não se fala delas levianamente. O único momento adequado para mencionar uma iniciação verdadeira é se houver um chamado profundo, uma ordem vinda do íntimo, se alguém perguntar com sinceridade, ou se for necessário dar um ensinamento com exemplos reais. Existe também outra classe de iniciações, as iniciações mágicas ou sintonizações. Essas são mais acessíveis e podemos sim oferecê-las de forma gratuita, iniciá-las abertamente em livros ou mesmo cobrar por elas quando oferecidas, em formato de recurso ou cerimônia formal. É importante entender, não se cobra a energia dos elementos, isso é impossível. O que se cobra quando há cobrança é o tempo dedicado para ensinar, o cuidado em preparar o conteúdo programático, o local, o estudo acumulado e o esforço em transmitir o conhecimento. Essas iniciações mágicas são concedidas pela energia divina ao canalizador, mas passam também pelo iniciador mágico, que atua como canal ou instrumento. Há muitas formas de realizá-las. Podem ser feitas com auxílio de pedras, cristais, cruzes, símbolos ou com o próprio elemento. Podem acontecer até mesmo pelo sopro do iniciador, que num primeiro momento manipula a energia com a qual o mago aprendiz deseja se sintonizar. Esse sopro ou toque
imanta a energia no discípulo, gravando-a em sua glândula pineal, o centro de percepção espiritual. A partir desse momento, o iniciado passa a ter acesso à nova energia, podendo utilizá-la sempre que quiser, bastando ativá-la conscientemente. Entender essas duas classes de iniciação é fundamental para quem deseja trilhar o caminho da magia elemental. A verdadeira iniciação é conquistada pelo merecimento, pela transformação interior, pela disciplina e humildade. Já a iniciação mágica ou sintonização é um presente pedagógico, uma ferramenta para ajudar o estudante a dar os primeiros passos. Ambas têm valor, mas cada uma requer respeito, consciência e responsabilidade. O mago não busca acumular títulos e demonstrações de poder, mas aprofundar sua conexão com o sagrado para servir o mundo e crescer em espírito. Capítulo 3. A glândula pineal. A glândula pineal fica localizada bem no centro do nosso cérebro, sendo muitas vezes chamada de o terceiro olho, por diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Ela é uma pequena estrutura em forma de pinha, daí o seu nome. Em seu interior podem ser encontrados cristais de apatita, hidroxiapatita, um mineral biológico que tem propriedades semicondutoras e piezoelétricas, permitindo magicamente armazenar, converter e transmitir informações espirituais. Esses cristais lembram, de certo modo, a nossa tecnologia moderna, na qual cristais e chips de silêncio são usados para armazenar e processar informações, com os cristais e chips de silício. Como acontece nas maiorias dos computadores ou no circuito de nossos aparelhos eletrônicos. Assim como esses dispositivos armazenam dados e instruções, a pineal pode atuar como registro vivo de impressões espirituais e energias que o mago aprende a manipular. De maneira análoga, nossa pineal pode funcionar como armazenador de energias espirituais e informações espirituais. Ela é considerada por muitas tradições como uma ponte entre o mundo físico e os planos espirituais. A pineal também está diretamente ligada aos nossos ritmos cardíacos, regulando a produção de melatonina, o hormônio do sono, demonstrando na prática como ela influencia os ciclos naturais do corpo. Mas, além de suas funções fisiológicas, seu potencial espiritual vai muito além. É nela que, segundo antigos ensinamentos esotéricos, reside a capacidade de visão interior, clarividência e conexão com o divino. É como se a pineal fosse um sensor espiritual adormecido na maioria das pessoas, esperando ser despertado e treinado. Quando um mago experiente manipula uma nova energia e a grava na pineal de um novo aprendiz, ele atua como um sintonizador. Ele ajuda o discípulo a alinhar-se com aquela frequência vibratória específica. A glândula do discípulo passa então a funcionar como uma antena receptora, permitindo-lhe acessar e trabalhar com aquela nova energia espiritual, a que foi iniciado. Assim, mesmo estando distante do mestre ou de uma fonte física daquela energia, o aprendiz consegue invocá-la, manipulá-la, canalizá-la, pois a frequência já está gravada em seu ser. É como um antigo rádio. Para ouvir a música certa em meio ao emaranhado de ondas sonoras, é preciso girar o botão, com cuidado até encontrar a frequência exata. Assim também acontece com a pineal. Quando ela é sintonizada, torna-se capaz de captar e manifestar a nova energia espiritual contida no ar, no ambiente, no universo, ao redor,
Por isso se diz que o iniciado não depende mais de um instrutor externo para aquela prática específica, pois carrega a marca da energia em si mesmo. Além disso, a pineal é um portal interno. Muitas tradições antigas, como o hinduísmo, esoterismo ocidental, associam-na ao Anja Chakra, o terceiro olho, centro da percepção espiritual, intuição e consciência expandida. Ao desenvolver e purificar a pineal, o mago ou espiritualista fortalece sua capacidade de visualizar, intuir e se comunicar com planos espirituais. Ela é um cristal vivo que pode ser lapidado ao longo da prática mágica espiritual, aos exercícios da meditação, visualização, mantras e respiração consciente. São formas reconhecidas de estimular e harmonizar a pineal, além da prática constante de manter pensamentos elevados e uma vida mais pura, pois emoções densas e hábitos nocivos podem entorpecer sua sensibilidade. Quando falamos em iniciação, ela nada mais é do que um processo de alinhamento energético. A sintonização, ao manipular uma nova energia, é encontrá-la na pineal do discípulo. O mago mais exigente, mais experiente, abre um caminho vibratório para o outro percorrer. Por isso, a iniciação verdadeira não é apenas um rito formal ou decorativo. Ela é um ato sagrado que marca uma mudança real e profunda no campo energético do iniciado. Uma porta que se abre. Em essência, a glândula pineal é um órgão sagrado para o mago, é o espiritualista. Ela é a antena da alma, capaz de captar vibrações finas, armazenar energias espirituais e permitir ao praticante se conectar com planos mais elevados da consciência. Cuidar da pineal significa cultivar clareza mental, pureza emocional e intenção consciente. Por isso, quem trilha o caminho da magia dos elementos precisa compreender e respeitar sua pineal como um instrumento sagrado de conexão, pronto para perceber, receber, armazenar e transmitir as forças vivas do universo, com conhecimento, treino e disciplina. O mago transforma sua pineal no verdadeiro cristal de luz, capaz de acessar os mistérios mais profundos da natureza e do espírito. Capítulo 4. Como manipular os elementos. Por isso, o mago que deseja começar a trabalhar com a magia dos elementos, como ensino aqui, precisa receber a iniciação correspondente. Essa iniciação abre o canal energético para que o aprendiz possa manipular conscientemente as energias elementares com as próprias mãos. Manipular a energia é algo muito simples para quem já possui a iniciação dos elementos, assim como ocorrem outras formas de trabalho energético, como o reiki, as chamas sagradas e outros tipos de magia. Basta apenas o comando verbal e a intenção clara. Por exemplo, ao dizer ativar o elemento fogo, começa a fluir nas mãos do mago a energia do fogo. Assim também pode ser feito com os demais. Ativar o elemento água, e então a energia do elemento água começará a sair das suas mãos. A essência é essencial lembrar que, após ter ativado e usado a energia, deve-se desativá-la, como se fosse um interruptor. Para isso, basta dizer desativando o elemento água, desativando o elemento fogo, e assim sucessivamente. Além disso, é muito importante cultivar a gratidão. Ao finalizar, podemos fazer uma pequena reverência ou mentalizar um agradecimento sincero ao elemento que nos auxiliou. A gratidão fortalece o vínculo
com os elementos, reconhecendo-os como forças vivas e conscientes, e não como os meros instrumentos mecânicos. Os elementos são vivos e aceitam comandos. A energia elemental é viva, não é algo puramente mecânico. Ela escuta nossos pensamentos e intenções. Ao aplicarmos essa energia em nós mesmos ou em outra pessoa, podemos direcioná-la para todos os chakras do corpo, harmonizando cada campo energético. Contudo, existem dois centros principais que merecem destaque: o coração, Anahata Chakra, o topo da cabeça, Sahasrara Chakra. Ao aplicar no coração, colocamos as mãos sobre o peito e dizemos, por exemplo, inicio a aplicação com elementos, ativar o elemento água, a energia então fluirá diretamente para o coração. Podemos em seguida dar o comando, peço que essa energia do elemento água flua também para todo o meu corpo. Assim mesmo, capítulo 6. A Terra como símbolo filosófico e espiritual. Desde os primórdios da humanidade, o elemento terra exerce um fascismo profundo sobre o pensamento humano, ocupando o lugar central nas tradições filosóficas e espirituais. Entre os 4 elementos clássicos, a terra é o que nos conecta de forma mais imediata ao concreto, ao material, ao intangível. Mas seu significado vai muito além da simples matéria. Ela é metáfora viva para o que sustenta, nutre, dá forma e transforma a vida. Refletir sobre o simbolismo da Terra é reconhecer a sua profundidade como imagem do fundamento, da paciência, dos ciclos naturais, das disciplinas e da renovação eterna. Filosoficamente, a Terra é antes de tudo base, estrutura e segurança. É ela que oferece o chão firme onde podemos caminhar e construir, assim como nenhuma casa se sustenta sem alicerces sólidos. Nenhuma vida humana se realiza sem valores enraizados e princípios bem definidos. A Terra representa esse fundamento ético e existencial. A necessidade de cultivar virtudes sólidas, como a honestidade, a responsabilidade, a lealdade, que nos sustentam mesmo em meio às tempestades da vida. Em um mundo frequentemente marcado pela pressa e pela superficialidade, o símbolo da Terra nos convida a desacelerar, a refletir sobre o que realmente nos mantém firmes e dá sentido à nossa caminhada. Esse aspecto da estabilidade e segurança se entrelaça com outros símbolos poderosos, o da Mãe Terra. Em quase todas as culturas, a Terra é vista como a grande mãe, aquela que nutre, sustenta e abriga todas as criaturas. Os povos antigos a chamam de Pachamama, um ser vivo, sagrado, merecedor de respeito e gratidão. Ela é o útero universal, o espaço fértil, onde a semente germina e a vida floresce. Ao pensar na Terra como mãe, evocamos imagens de cuidado, proteção, abundância e generosidade. Espiritualmente, esse simbolismo nos lembra da necessidade de cultivar o cuidado com o outro, de reconhecer nossa independência com todas as formas de vida e de prática de reciprocidade com o mundo natural. Ela nos oferece alimento e abrigo, mas também nos chama a zelar por sua saúde e equilíbrio. Ao mesmo tempo, a Terra simboliza a materialidade e a encarnação. Ela é o corpo, o mundo físico, o reino do palpável. Em termos filosóficos, isso nos lembra a importância de enraizamento, de viver o presente com consciência, de dar valor ao aqui e agora, de honrar os compromissos concretos. Em muitas tradições espirituais, a encarnação, o fato de a alma escolher viver na matéria, não é um castigo, mas uma oportunidade.
Estar encarnado significa aceitar os limites da condição humana para aprender, evoluir e transformar-se. A Terra nos ensina a importância de nos reconciliarmos com o nosso corpo, com os nossos instintos e com a dimensão prática da vida. É nela que semeamos as ações que frutificarão no futuro. Outro aspecto essencial do simbolismo da Terra é a sua relação com limites e forma. A Terra delimita do contorno, estabelece fronteiras sem forma. Nada poderia existir de modo organizado e estável. Filosoficamente, isso ensina que a verdadeira liberdade não é a ausência do limite, mas o reconhecimento consciente dos limites que torna a liberdade possível. Para que uma árvore cresça reta, ela precisa de raízes firmes que a ancorem. Espiritualmente, a Terra nos fala de disciplina, contenção e responsabilidade. Ela lembra que viver com sabedoria implica reconhecer nossas próprias fronteiras, praticar o autodomínio e assumir as consequências de nossas escolhas. A relação da Terra com os ciclos naturais também carrega um ensinamento profundo. Para que a semente se torne fruto, é preciso tempo. Não há como apressar os ritmos da natureza. A terra simboliza paciência e perseverança. É o trabalho constante, semear, cuidar, aguardar e finalmente colher. São etapas que exigem humanidade diante do processo, humildade diante dos processos maiores da vida. Espiritualmente, ela nos convida a confiar nesses ritmos, a reconhecer que há um tempo certo para cada coisa e que muitas das nossas conquistas mais valiosas dependem da dedicação silenciosa e persistente. Assim como o agricultor sabe que não adianta puxar a planta para que cresça, mas depressa. A terra nos ensina a respeitar o tempo da maturação. Outro ponto fundamental é a relação da Terra com a morte e a renovação. A Terra é o lugar onde os corpos retornam após a morte, sendo decompostos e transformados em nutrientes que alimentam novas formas de vida. Esse ciclo eterno de morte e renascimento revela a impermanência como lei universal. Filosoficamente, a Terra nos lembra que tudo muda, tudo se transforma e que aceitar a finitude é parte essencial da sabedoria espiritualmente. Ela nos fala da rendição ao fluxo maior da vida, da confiança de que mesmo o fim carrega em si os germes de um novo começo. Honrar a terra como local de repouso dos mortos é também celebrar sua capacidade de renovação. Em síntese, o elemento terra, em sua riqueza simbólica e filosófica, oferece uma série de ensinamentos preciosos. Ela nos convida a construir bases sólidas e cultivar cuidado, generosidade e respeito mútuo. A vida enraizados e atentos ao presente, a aceitar limites com sabedoria, a valorizar o trabalho paciente e constante, e a reconhecer a morte como parte natural do ciclo da renovação. Integrar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana é um caminho para uma existência mais consciente, madura e equilibrada. Somos, afinal, filhos da terra, e dela que tiramos nosso sustento, e nela que construímos nossos lares, e a ela que um dia retornaremos. Reconhecer essa revelação íntima e sagrada e honrar a vida em sua forma mais plena. Capítulo 7. O ar como símbolo filosófico espiritual. Desde os primórdios da reflexão humana, o elemento ar foi visto como um dos mais misteriosos e indispensáveis para a vida, carregando consigo um rico conjunto de significados filosóficos, simbólicos e espirituais.
Diferente da solidez da terra ou da materialidade da água, o ar parece escapar a qualquer tentativa de contenção, invisível e impalpável. Ele está em toda parte, preenchendo o espaço mais vasto e os menores interstícios, lembrando a humanidade que há forças presentes mesmo onde os olhos não veem. Explorar o simbolismo do ar é uma oportunidade de mergulhar nas dimensões mais sutis da realidade, compreendendo sua profundidade com imagem de movimento, liberdade, comunicação, sopro vital, invisibilidade, mudança e elevação espiritual. Filosoficamente, o ar é arte. De tudo, o princípio do movimento e da liberdade. Ele não conhece barreiras definitivas, circula, expande-se, se insinua em todos os cantos. Essa qualidade o torna símbolo de liberdade por excelência, a recusar de qualquer limitação arbitrária, assim como o vento sopra onde quer, sem se prender a fronteiras. O ser humano é convidado a cultivar uma mente aberta, capaz de viajar para além das ideias fixas e dos preconceitos. A filosofia encontra no ar uma imagem de expansão mental, da autonomia interior, que não se deixa aprisionar por convenções ou dogmas. Ele nos lembra que viver de forma plena implica abandonar o apego ao estático e acolher o fluxo constante da vida, permitindo que nossos pensamentos e projetos possam se renovar. Esse movimento constante do ar também sugere leveza, uma qualidade que filosoficamente se opõe à rigidez. Ele nos ensina a importância de sermos maleáveis, de sabermos mudar de direção quando necessário, sem perder nossa essência. Essa ligação de leveza e flexibilidade é o antídoto contra a dureza e o peso excessivo que muitas vezes impomos a nós mesmos. Espiritualmente, o ar nos convida a desapegar do que nos aprisiona, a cultivar uma liberdade interior que não depende das circunstâncias externas. Outro aspecto fundamental do simbolismo do ar é sua profunda relação com a comunicação e o pensamento racional. O ar é o meio invisível através do qual as palavras viajam, permitindo o diálogo, a partilha de ideias, a construção do entendimento mútuo. Ele está associado ao longo, a palavra, a razão, o discurso estruturado. Filosoficamente, o ar simboliza o intelecto, a capacidade humana de refletir, argumentar e criar conceitos. É graças ao elemento ar que podemos trocar pensamentos, aprender uns com os outros e construir saberes coletivos. Espiritualmente, ele nos recorda que a palavra é sagrada. Tem o poder de ferir ou curar, de separar ou unir. Honrar o ar é, nesse sentido, praticar uma comunicação consciente, orientada pela verdade, pela empatia e pelo desejo de compreensão. Além disso, o ar carrega em si o significado do sopro vital, a força que anima os corpos e a conecta ao espírito. Em muitas tradições espirituais, o ar não é apenas matéria sutil, mas vida em movimento. Em hebraico, a palavra ruach significa tanto vento quanto espírito. Em grego, pneuma tem o mesmo duplo sentido. Em sânscrito, prana é o sopro vital que circula em todas as coisas vivas. Essa associação entre ar e vida nos mostra que respirar é mais do que uma função fisiológica. É um ato sagrado, um vínculo constante entre o corpo e o espírito. Em muitas práticas meditativas e espirituais, a atenção, a respiração, o caminho de conexão com o divino, uma forma de unir a mente, o corpo e a alma. Assim, o ar simboliza o princípio espiritual, que permeia tudo, lembrando que a vida é o dom, é mistério. Outro ponto essencial de seu simbolismo é a sua
invisibilidade, a sutileza. Não podemos ver o ar, mas o sentirmos. E dependemos dele de forma absoluta. Isso faz do ar uma imagem poderosa do mundo invisível, das ideias, dos pensamentos, das intuições que escapam aos sentidos, mas que moldam sua experiência. Filosoficamente, o ar nos convida a reconhecer que nem tudo que existe pode ser medido ou pesado, e que as dimensões mais importantes da vida muitas vezes não são vistas, mas percebidas, com outros tipos de sensibilidade. Espiritualmente, isso nos lembra da importância de cultivar a percepção interior, de desenvolver a capacidade de sentir o que está além das aparências, de reconhecer o valor que é sutil e etéreo. Além disso, o ar está sempre em movimento, seja na forma de uma brisa suave ou de uma tempestade avassaladora. Essa característica o torna símbolo da mudança, da impermanência. Nada permanece fixo ou inalterado. Tudo está em fluxo, transformando-se constantemente. Filosoficamente, o ar nos ensina que abraçar a mudança é a parte essencial da sabedoria. Resistir ao movimento natural da vida gera sofrimento, enquanto aceitá-lo nos permite crescer e nos adaptar. Espiritualmente, o ar nos convida a entregar-nos ao fluxo, a reconhecer que cada transformação é oportunidade de evolução, mesmo quando nos obriga a deixar para trás o conhecido, o confortável. Finalmente, o ar é o símbolo de elevação e espiritualidade. Ele eleva tudo que toca, a fumaça que sobe ao céu, as nuvens que flutuam, os pássaros que planam com graça. Essa qualidade ascendente do ar é a imagem da aspiração espiritual, do desejo humano de transcender o limite do mundo material e alcançar algo mais elevado. O ar é a ponte entre a terra e o céu, conectando o concreto ao transcendental. Em muitas tradições místicas, ele representa a dimensão sutil do ser humano, aquela que busca a união com o divino, que anseia pela luz e pela verdade. É o chamado, a elevação da consciência, a superação do egoísmo, da materialidade em favor de uma visão mais ampla, generosa e compassiva. Em síntese, o elemento ar, em seu simbolismo filosófico e espiritual mais profundo, oferece um conjunto rico e poderoso de lições. Ele nos ensina a valorizar a liberdade e a leveza, a cultivar a expansão do pensamento, o diálogo verdadeiro, a honrar o sopro vital que nos conecta ao espírito, a perceber e respeitar o mundo invisível das ideias e das inspirações, a aceitar a mudança como lei universal e a aspirar à elevação espiritual que transcende o imediato. Integrar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana é abrir-se para uma existência mais consciente, ampla e harmoniosa, reconhecendo que, assim como o ar que respiramos, somos feitos de movimentos, interconexão e espírito. Capítulo 8. O fogo como símbolo filosófico espiritual. Desde os primórdios da humanidade, o fogo despertou fascínio, reverência e até temor. Seu surgimento marcou um dos maiores saltos civilizatórios. Trouxe calor para o frio, luz para noites escuras, proteção contra predadores e a possibilidade de cozinhar os alimentos, transformando a dieta e a saúde humana. Mas junto com esses benefícios, o fogo também revelou seu aspecto perigoso e destrutivo, capaz de consumir florestas, vilarejos inteiros e até vidas. Assim, ele sempre foi visto como um dom sagrado, dotado de uma natureza ambígua, indispensável, porém perigosa, criadora e destruidora. É justamente essa dualidade que lhe oferece um simbolismo tão rico no campo filosófico e espiritual. Filosoficamente, o fogo é arte. O fogo é, antes de tudo, o princípio de transformação. Entre os quatro elementos clássicos, ele é o único que não possui forma estável. Está sempre em movimento,
consumindo, alterando o que toca. Em sua dança viva e indispensável, ele demonstra o poder de mudar radicalmente a forma da matéria, convertendo madeira em cinzas, metais em formas maleáveis, escuridão em luz. Por isso, o fogo foi visto como um símbolo de renovação constante, lembrando que cada nada no mundo é fixo ou imutável. Ele nos convida a aceitar a lei universal da impermanência, abraçando a mudança como motor de crescimento. Espiritualmente, essa qualidade de transformação é associada à purificação. Assim como o fogo limpa metais das impurezas, ele simboliza a força que pode limpar a alma de velhos padrões, hábitos nocivos e máculas espirituais. Rituais de purificação com fogo são praticados há milênios em várias culturas, como forma de libertar o espírito de cargas antigas, iluminando caminhos de cura e evolução espiritual. Além de transformador, o fogo é símbolo de energia vital, vitalidade e paixão. Ele carrega em si o calor que aquece o corpo, é a luz que ilumina o caminho. No nível simbólico, representa a força interior que nos impulsiona a viver de forma plena e intensa. É o entusiasmo que nos motiva a enfrentar desafios, o fervor que nos conecta profundamente ao que amamos, a coragem de ousar, criar e inovar. Essa dimensão ardente é fundamental para o ser humano, pois sem ela não haveria movimento, conquista ou progresso. Espiritualmente, o fogo é visto como uma centelha divina, uma chama sagrada que habita o coração humano, lembrando-nos de nossa ligação com o transcendente. É a força que nos move à busca de sentido, a nos esperar, a expirar o bem maior. No entanto, o fogo também ensina que a energia vital deve ser cultivada com sabedoria. Em excesso ou sem direção, pode se converter em destruição, raiva e violência. Por isso, ele nos convida a disciplinar o entusiasmo, transformando paixão em força construtiva. Outro aspecto central do simbolismo do fogo é sua ambiguidade, criadora e destruidora. Ele é capaz de aquecer o lar e alimentar a vida, mas também de reduzi-la a cinza em poucos instantes. Filosoficamente, essa dualidade revela a natureza paradoxo da existência. Nada que possui pode transformar, está em centro de risco, assim como o fogo pode abrir novos caminhos. Também pode destruir o que é valioso, se for mal usado. Espiritualmente, essa característica aponta para a necessidade de morte simbólica, a destruição do que é o velho, obsoleto ou impuro para dar lugar ao novo. Muitas tradições religiosas e iniciáticas reconhecem o fogo como instrumento de passagem, em que o que não serve mais é consumido, criando espaço para o renascimento espiritual. Essa imagem nos lembra que o crescimento exige desprendimento, aceitando que partes de nós precisam ser entregues às chamas para que possam florescer em sua forma mais pura. O fogo também é símbolo de luz, consciência e reconhecimento. Sua chama dissipa a escuridão, tornando visível o que está oculto. Filosoficamente, ele representa a busca da vida e o desejo humano de compreender os mistérios da existência. Assim, como uma tocha ilumina a caverna escura, o conhecimento revela o desconhecido, libertando-nos das trevas da ignorância. Espiritualmente, o fogo é associado à iluminação interior, à luz da consciência que nos guia em direção à verdade maior. Em muitas tradições místicas, a chama é metáfora da sabedoria divina que age no coração do ser humano, convidando-o a despertar, a expandir a percepção e a reconhecer o sagrado em todas as coisas, cultivar o fogo interior e nutrir a chama
a chama do discernimento, da lucidez e da presença divina e da presença viva. Além disso, o fogo simboliza a vontade e o poder criador. Ele é impulso, ação, determinação. Filosoficamente, representa a capacidade humana de manifestar intenções no mundo concreto, transformando ideias em realidade. É a força que sustenta os projetos, que permite superar obstáculos, que move o ser humano a realizar. Espiritualmente, o fogo é a chama interior, que mantém vivo o propósito, a coragem de seguir, mesmo diante das dificuldades. A fidelidade ao chamado mais profundo da alma. No caminho espiritual, essa chama precisa ser cuidada, mantida, acesa com fé e disciplina, para que não se apague nem torne fogo descontrolado, que consome tudo ao redor. Por fim, o fogo possui um significado profundo relacionado ao sacrifício e à transcendência. Em muitas tradições religiosas, o ato de oferecer algo às chamas é o gesto de entregar ao divino. O fogo consome o que lhe é dado, transformando em outra coisa, em fumaça que se eleva aos céus, em energia que se espalha espiritualmente. Esse ato simboliza a renúncia voluntária, o desapego necessário para evoluir. O sacrifício ritual com fogo lembra que a transformação exige entrega, abrir mão do egoísmo, das possessividades, das ilusões para nos aproximarmos do sagrado. Assim, o fogo se torna veículo de transcendência, ponte entre o humano e o divino. Em síntese, o elemento fogo, em toda a sua riqueza simbólica e filosófica, oferece ao ser humano uma poderosa lição sobre a própria vida. Ele nos ensina a importância de abraçar a transformação e a purificação, de reconhecer e canalizar a energia vital, com responsabilidade de aceitar a dualidade entre criação e destruição, de buscar a luz do conhecimento e da consciência, de cultivar uma vontade firme e um poder criador, equilibrando e de praticar o sacrifício como caminho de elevação espiritual. Integrar esses ensinamentos em nossa existência é aprender a viver com paixão, coragem e sabedoria, reconhecendo que, assim como o fogo que aquece e ilumina, nossa própria chama interior deve ser honrada, cuidada e usada para construir um mundo mais claro, mais justo e mais pleno de significado. Capítulo 9. O espírito como símbolo filosófico e espiritual. Desde os tempos mais antigos, o ser humano se viu fascinado por forças e princípios que pareciam ir além do que os olhos podiam ver. Entre os elementos clássicos, o espírito, também conhecido como éter ou quinta essência, ocupa um lugar singular e misterioso, enquanto a terra, água, ar e fogo representam aspectos tangíveis, sensoriais e físicos da natureza. O espírito se refere ao imaterial, ao sutil, ao transcendente. Ele é o elemento invisível, que, apesar de não se manifestar de modo palpável, permeia e conecta todos os outros, funcionando como um elo que garante a harmonia e a unidade do cosmos. Filosoficamente, o espírito, ou éter, foi concebido desde a antiguidade como a quinta essência, o quinto elemento que complementa e unifica os quatro tradicionais. Na Grécia clássica, filósofos como Aristóteles falavam desse elemento como aquilo que compunha as esferas celestes, puro e imutável, em contraste com a mutabilidade dos quatro elementos terrenos. Essa concepção demonstra que o espírito é visto como um princípio superior, mais sutil, que transcende o mundo invisível, lembrando-nos de que a realidade não se limita ao que podemos tocar ou medir. Ele simboliza a ordem profunda do cosmos, o tecido invisível que dá coerência e sentido ao mundo manifestado. Esse símbolo revela uma dimensão essencial. O espírito como princípio unificador. Ele não é um elemento entre outros, competindo com eles,
mas é aquilo que o integra e harmoniza. A terra dá força, a água dá fluidez, o ar dá movimento, o fogo dá transformação. Mas o espírito dá sentido e coerência a esse conjunto. Ele é um campo comum, onde todos os contrários se reconciliam. Filosoficamente, essa ideia ressoa como concepções metafísicas sobre a unidade subjacente ou múltiplos, sugerindo que a aparente diversidade do mundo emerge de um mesmo fundamento. Ele nos convida a superar a fragmentação e a perceber a independência entre todas as coisas, desenvolvendo uma visão mais íntegra e sintética da realidade. Além disso, o espírito se caracteriza por sua imaterialidade e subtileza, qualidades que o distinguem radicalmente dos outros elementos. Não podemos vê-lo, segurá-lo ou confiná-lo em recipiente. Ele não se sujeita às leis do peso e da forma, escapando à nossa percepção sensorial imediata. Em termos filosóficos, ele simboliza tudo aquilo que não é físico, mas existe: ideias, valores, princípios, significados. Ele nos lembra que a realidade é composta não apenas de matéria, mas também de sentido. Essa reflexão nos conduz à percepção de que há dimensões invisíveis da experiência, que exigem outros modos de apreensão, a intuição, a contemplação, o pensamento abstrato. Espiritualmente, essa característica faz do espírito um símbolo do transcendente, do mundo das almas, das dimensões divinas que está além, mas também dentro de todos e de todas as coisas. Outro aspecto profundo do espírito é seu papel como símbolo da unidade e da totalidade. Ele é um que contém um múltiplo, o princípio que garante que todas as diferenças façam parte de uma única realidade. Em muitas tradições espirituais, essa ideia se traduz em metáforas, como o oceano e as ondas. Cada onda tem sua forma individual, mas todas são feitas da mesma água. Do mesmo modo, o espírito é substrato comum que une todas as formas de vida, todas as expressões da matéria e da consciência. Filosoficamente, isso nos alerta para o limite do pensamento, fragmento que isola e opõe parte da realidade, esquecendo sua interconexão espiritualmente. Essa visão alimenta o sentimento da fraternidade, de empatia profunda e de compaixão, pois reconhece o espírito em tudo e reconhecer que não há separação essencial entre os seres. A profundidade do simbolismo do espírito se revela ainda mais quando pensamos nele como origem e destino de todas as coisas. Em diversas tradições esotéricas e religiosas, o espírito é visto como uma fonte primordial de onde tudo emana e o lugar para onde tudo retorna. Ele é o começo, é o fim, o alfa e o ômega, encerrando o ciclo eterno de emanação e reintegração. Tudo que existe, mesmo as formas mais densas e materiais, tem sua origem nesse princípio sutil e invisível. E ele voltará ao término do seu ciclo. Filosoficamente, essa visão sugere que a realidade é um processo dinâmico e cilíndrico, em que a diversidade e a unidade se alternam continuamente, espiritualmente. Isso nos convida a viver com consciência desse ciclo, reconhecendo que nossa jornada não é apenas biológica ou social, mas profundamente espiritual, uma caminhada de retorno à origem. Outro aspecto essencial do espírito é a sua relação com o divino. Em praticamente todas as tradições místicas, o espírito é, portanto, o vínculo que une a criatura ao Criador, a ponte invisível que nos conecta ao mistério maior. Além de ser origem e presença divina, o espírito é símbolo de consciência e luz interior. Ele representa a sabedoria transcendental, aquela que não depende apenas da razão discursiva ou da experiência sensorial,
mas nasce de uma percepção direta, intuitiva e contemplativa. Em muitas tradições, o espírito é descrito como luz, que dissipa as trevas da ignorância, permitindo que a alma desperte para a sua verdadeira natureza. Espiritualmente, cultivar o espírito significa nutrir essa luz interior, dedicando-se à meditação, ao autoconhecimento e à prática ética, abrindo espaço para que o divino se revele dentro de nós. É um chamado ao despertar espiritual, ao reconhecimento de que somos mais do que corpos e personalidades. Somos, em essência, manifestações conscientes do espírito. Em síntese, o elemento espírita, em seu simbolismo filosófico espiritual mais profundo, oferece um convite poderoso a uma vida mais consciente, integrada e sagrada. Ele nos ensina sobre a unidade e a interconexão de todas as coisas, sobre a transcendência e a subtileza do real, sobre a origem e o destino comum que compartilhamos sob a presença do divino, e tudo sobre o potencial da luz e a sabedoria que habita em cada um de nós. Integrar o espírito em nossa jornada é aprender a reconhecer o sagrado na vida cotidiana, a ver no outro um reflexo de nós mesmos, a cultivar uma consciência iluminada e a trilhar o caminho da integração, tornando-nos ponte viva entre o mundo e o divino, entre o humano e o divino. Capítulo 10. O cajado elemental do mago. Desde os tempos mais remotos, a figura do mago, do xamã ou do sacerdote esteve fortemente associada a um objeto específico, que mais do que uma ferramenta simboliza sua conexão com as forças invisíveis. O cajado, esse instrumento frequentemente retratado em mitologias, tradições espirituais e obras de fantasias, ocupa um lugar central na prática mágica e no imaginário coletivo. Mas o que torna o cajado do mago tão especial e significativo? Porque ele é considerado um canal de poder e sabedoria e guarnição. O uso dos bastões ou cajados remontam a períodos anteriores à escrita, quando líderes espirituais das primeiras tribos usam objetos naturais para representar autoridade e sabedoria. Em muitas dessas culturas, o cajado era considerado sagrado, revestido de um significado místico. O seu formato vertical, erguido da terra ao céu, já sugere sua função simbólica. É um eixo de ligação entre os mundos, representando o pilar que une o mundo físico ao plano espiritual, o terreno e o divino. Na tradição céltica, os druidas utilizavam cajados confeccionados com madeiras específicas como carvalho, flechos, sabugueiros e teixos, cada uma associada a propriedades mágicas distintas. Essas árvores eram consideradas moradas de espíritos e guardiões de sabedoria antiga. Já no Antigo Egito, bastões cerimoniais eram vistos como extensões do poder divino, carregando em si a bênção dos deuses e a autoridade dos faraós. Mesmo em religiões monoteístas, como o cristianismo, o cajado aparece simbolicamente como um bastão de Moisés, que abriu o mar e trouxe a água da pedra, um símbolo de poder espiritual que age no mundo material. Tradicionalmente, um cajado do mago não é apenas um pedaço de madeira qualquer. Ele é cuidadosamente escolhido e consagrado. A madeira é colhida com respeito, muitas vezes em momentos astrológicos ou lunares propícios, como uma lua cheia, um solstício ou equinócio. O mago pode passar dias ou semanas buscando a árvore certa, ouvindo sussurros da natureza, até encontrar aquele galho que responde ao seu chamado. A estrutura do cajado costuma ser adornada com símbolos mágicos, runas, sigilos ou entalhes rituais, gravados manualmente, cada um com um significado específico.
Muitas vezes há um cristal inserido na ponta superior, como quartzo, ametista, obsidiana ou pedra da lua. Este cristal atua como foco de energia, capaz de ampliar a intenção do mago e concentrar seu poder. Além disso, alguns cajados são envoltos com fios de cobre, prata ou ouro, metais que conduzem energia e intensificam a vibração mágica do instrumento. O cajado cumpre múltiplas funções dentro da prática espiritual e ritualística. Primeiramente, ele é um condutor de energia mágica. Assim como a varinha, o cajado direciona o fluxo de poder interior do mago para o mundo externo, funcionando como uma ponte entre a vontade e a manifestação. Por ser maior e mais robusto que uma varinha, ele é particularmente usado em rituais de grande escala, invocações complexas, bênçãos e cerimônias de abertura de portais. Além de canalizar a energia, o cajado também amplifica a vontade do mago. Ele é uma extensão do corpo espiritual, permitindo que a intenção se manifeste com mais clareza e força. Em rituais de guarnição, o mago pode traçar círculos mágicos como o cajado, criar selos de contenção ou invocar barreiras de luz. Em práticas de cura, ele pode ser usado para conduzir energia para o corpo espiritual de outra pessoa, removendo bloqueios e restaurando o fluxo vital. Outra função importante do cajado é sua capacidade de consagrar. Com ele, o mago consagra objetos, espaços ou elementos naturais, abençoando-os com a energia divina. Ele também serve como instrumento de orientação espiritual. Muitos praticantes afirmam que seu cajado os guia em momentos de dúvidas, revelando caminhos ou protegendo contra as energias negativas. Mais do que um objeto externo, o cajado se torna, ao longo do tempo, uma extensão de alma do mago. Ele não é apenas usado, ele é sentido, conectado, reconhecido como parte viva da jornada espiritual do praticante. Muitos magos dizem que o cajado adquire uma presença própria, como se despertasse uma consciência sutil, tornando-se quase um companheiro espiritual. Ele absorve a energia do mago, cresce com ele, se fortalece à medida que o mago também evolui. Carregar um cajado portanto, um fato de firmeza e responsabilidade. Ele representa a maturidade mágica, o compromisso com o equilíbrio e discernimento, e a sabedoria. Em cerimônias iniciais, um momento de transição espiritual, o cajado é segurado com reverência. E com ele que o mago firma os pés na terra e eleva os olhos ao céu, afirmando sua posição entre os dois mundos. O cajado do mago é muito mais que ferramenta cerimonial. Ele é um símbolo poderoso da jornada espiritual, da conexão com as forças da natureza e da habilidade de transformar a realidade através da vontade consciente. Sua origem remota a tradições antigas e universais em que o ser humano busca compreender e interagir com o invisível. Seu uso prático envolve canalização, guarnição, cura e orientação, sempre guiando pela intenção pura e alinhada do mago. E seu significado profundo reside no fato de que ele representa o eixo da existência, o ponto onde o espírito e a matéria se encontram. Portar um cajado é aceitar o papel de medidor entre os mundos e afirmar que há sabedoria no silêncio da floresta, força no invisível e poder na palavra sagrada. O cajado não é apenas segurado, ele é honrado, pois carrega em si a história, a essência, o propósito de quem empunha. Como fazer seu cajado elemental? Na magia dos elementos, existe também a prática de se criar e consagrar um cajado elemental. O mago, por definição, é aquele que manipula a energia com as mãos,
Após receber a iniciação, ele não precisa de mais nada, além delas para canalizar o poder elemental. Mas o cajado elemental atua como um amplificador dessa capacidade. Imagine assim: usando apenas as mãos, o mago consegue manipular algo entre 10% a 15% de energia disponível. Com o cajado, ele pode chegar a 70% ou mais dessa energia, porque o instrumento foi consagrado, preparado e sintonizado para esse propósito. Para criar um cajado verdadeiramente mágico, é essencial entrar em contato com a natureza. Procure um lugar com árvores. Pode ser um bosque, uma mata ou até mesmo uma praça arborizada. Quanto mais árvores reunidas, melhor será o ambiente para esse trabalho. Caminhe com atenção, sinta o local, procure uma árvore com a qual você se sinta uma conexão especial. Quando encontrá-la, sente-se ou fique em pé diante dela. Feche os olhos e medite por alguns minutos. Converse com o espírito da árvore. Diga com sinceridade que deseja um galho para um propósito sagrado, criar um cajado elemental de mago. Peça permissão. Depois, fique em silêncio. Ouça a árvore, sinta suas expressões, perceba e receba uma resposta interior. Reconheça que o espírito elemental daquela planta, água, terra, fogo e ar, ou espírito, dependendo da essência da árvore, o cajado terá uma afinidade natural com aquele elemento específico. Isso significa que ela será mais apto a canalizar esse elemento ou terá um guardião espiritual correspondente. Coletar o galho é apenas o começo. Depois disso, vem a consagração do cajado. Nessa etapa, trabalharemos com os símbolos elementais, invocações, visualizações e rituais para despertar e equilibrar todas as forças da natureza no objetivo. A consagração faz com que o cajado não seja apenas um pedaço de madeira, mas sim uma usina de energia natural vital. Ele se tornará um aliado mágico, pronto para ampliar sua capacidade de manipular, canalizar e direcionar as energias dos elementos. Em essência, o caminho do mago elemental combina respeito profundo pela natureza, reconhecimento simbólico e técnicas energéticas precisas. Nada é feito no automático ou de forma mecânica. Tudo se baseia em consciência, intenção e conexão espiritual, seja ou usar as mãos nuas, seja ou empunhar um cajado sagrado. O verdadeiro mago age com humildade e sabedoria, reconhecendo que manipular os elementos é colaborar com as forças do universo. Esses símbolos a seguir são os que devem ser colocados no cajado para o trabalho com os elementos, desde a parte mais baixa dele até a mais alta. Aí tem os símbolos aqui no livro, né? Capítulo 11. Consagração do cajado elemental aos 5 espíritos da natureza. Assim, os símbolos sagrados vão sendo colocados no cajado do mago. Do meio para cima, desenha-se em ordem ascendente água, terra, fogo, ar e espírito. No topo do cajado, na parte mais elevada, desenha-se o símbolo da estrela de 5 pontas, representando o equilíbrio de todos os elementos sob a luz do espírito. E então repete-se o mesmo símbolo dos dois lados do cajado, como espelhos vibrando em simetria mágica. Existem vários tipos, estilos e formatos do cajado. Você pode escolher o que mais te agrada ou aquele que for revelado em visão, sonhos ou intenção. O que importa é que esse cajado tenha sido escolhido com propósito elemental, com reverência à Mãe Natureza e seus espíritos guardiões. Para consagrar, desenha-se com precisão o pentáculo da estrela de 5 pontas no chão, apontando a ponta superior da estrela para o norte, direção sagrada do espírito.
O cajado deve ser colocado horizontalmente sobre o centro do pentáculo, como elo entre os mundos. E então, em cada um dos pontos da estrela, terra, água, fogo, ar, espírito, deve-se colocar uma representação física dos respectivos elementos. Para a terra, um punhado de solo, com uma pedra ou um sal grosso. Para a água, uma pequena tigela com água pura. Para o fogo, uma vela acesa. Para o ar, uma pena, incenso ou sino de vento. Para o espírito, um cristal de quartzo, uma vela branca ou um símbolo sagrado. Invocação e imantação dos elementos. Agora, com o coração centrado e a alma desperta, iniciamos a invocação dos espíritos elementais. A cada passo, o mago ou maga coloca sobre o cajado um pouco do elemento invocado, falando as palavras sagradas e sentindo a essência natural ser absorvida pela madeira do cajado, como se ele despertasse para sua missão mágica. Terra. Coloca-se um punhal de terra sobre o cajado. Espírito da terra, guardião da firmeza e da estabilidade, vem a este círculo sagrado com tua força ancestral. Dá sustentação ao meu propósito, que este cajado seja raiz firme, que meus passos caminhem sobre tua verdade. Em nome das montanhas, pedras e florestas, eu te invoco. Água. Derrame-se algumas gotas de água sobre o cajado. Espírito das águas, guardião das emoções e da intuição, vem a este círculo sagrado. Que fluam teus rios pela madeira deste cajado, que o poder da cura, do sentir e do mistério habite nele. Em nome dos lagos, oceanos e chuvas, eu te invoco. Fogo. Aproxima-se uma chama ou deixa a luz da vela acesa tocar o cajado. Espírito do fogo, guardião da vontade da transformação, vem a este círculo sagrado, que tua chama arda no coração deste cajado, que ele conduza coragem, ação e purificação. Em nome do sol, das estrelas e das brasas, eu te invoco. Ar. Sopra-se suavemente ou passa uma pena sobre o cajado. Espírito do ar, mensageiro dos céus e do pensamento, vem a este círculo sagrado. Que este cajado vibre com teus ventos, portador da sabedoria e comunicação e leveza. Em nome das brisas, tempestades do sopro vital, eu te invoco. Espírito, coloque-se as mãos acima do cajado, em sinal de canalização e bênção. Espírito, essência que une todos os elementos, luz que pulsa além do tempo e da forma, vem a este círculo sagrado. Preenche este cajado com tua centelha divina, que ele se torne ponte entre os mundos, canal da alma, da luz e da verdade superior. Em nome da consciência, do amor e do uno, eu te invoco. Encerramento com a estrela. Agora o mago desenha no ar ou visualiza com o coração o pentáculo de luz, ativado os símbolos escritos no cajado, fazendo-os brilhar com a energia da Mãe Natureza. Estrela de 5 pontas, cruz dos caminhos elementais, sela este cajado com teu poder sagrado, que seja instrumento de equilíbrio, guardião da sabedoria natural e aliado da luz, pelo poder da terra, da água, do fogo, do ar e do espírito, que assim seja. Meu aprendizado com os elementos. Meu aprendizado com os 5 elementos não se deu apenas neste mundo, mas em 2 planos dimensionais, o mundo físico e o plano astral. Em ambos fui testando, moldando e purificando para me tornar digno do caminho da magia elemental. No mundo físico, os ensinamentos vieram disfarçados nas experiências do cotidiano. Foram provas iniciáticas, como as aplicadas pela grande fraternidade branca, aquelas que chamam de iniciação menores.
Nelas, os elementos se apresentavam nas pequenas situações da vida, exigindo de mim equilíbrio, domínio e consciência. A primeira que me lembro com clareza foi a prova do fogo. Estava em uma fila de supermercado, as outras filas fluíam, mas a minha permanecia parada. O incômodo começou a crescer dentro de mim. Raiva, impaciência, irritação. Era o fogo me testando. É o verdadeiro desafio. Era justamente esse: conter a chama interna, não deixar que ela me abandonasse. Será que eu era capaz de sentir a raiva e ainda assim permanecer calmo? Essa era a essência da prova, dominar o elemento sem ser consumido por ele. Depois veio a prova da água. A vida, de repente, trouxe mudanças bruscas. Precisei mudar de casa, de trabalho, de círculo espiritual. Foi como ser lançado em um rio caudaloso, onde resistir significava se afogar. Era necessário aprender com a água, adaptar-me e fluir o fluxo, moldar-me sem perder a essência. A água me ensinava que não era a rigidez que sustentava, mas a capacidade de se mover com leveza e persistência. Em seguida, chegou a prova da terra. A vida me cercou de acusações, difamações, desconfiança. Fui insultado, caluniado, deixado de lado e ainda assim deveria seguir firme em meu caminho. A terra me perguntava: você tem raízes? Era preciso resistir, manter-me inabalável diante das tormentas. A solidez da terra se prova na perseverança silenciosa diante da injustiça. Depois fui levada à prova do ar. Esta era sutil e desafiadora. O ar testava minha flexibilidade mental. Ideias e crenças que eu carregava há anos foram desafiadas por outras pessoas, algumas grosseiras, outras apenas firmes em seus pontos de vista. O desafio era aceitar o questionamento sem raiva. Seria eu capaz de ouvir o outro com real abertura? De abandonar o dogma quando percebesse que havia algo mais verdadeiro? O ar não desejava que você o ar não deseja que você mude apenas por mudar, mas que saiba se mover com consciência e respeito às novas correntes que cruzam o céu e o seu interior. Foi então que chegou a mais profunda de todas as provas, a prova do espírito. Essa prova transcende o mundo material. Ela toca o coração da existência. Fui colocado diante de um dilema terrível. Minha companheira e meu filho corriam risco de vida, e a única forma de protegê-los envolvia um sacrifício real da minha parte. A questão era clara: eu seria capaz de dar minha própria vida por amor? Eu teria fé o suficiente no Mestre e no Espírito para agir sem garantias? E eu tive. Entreguei-me e sacrifiquei-me, não com desespero, mas com fé. Foi nessa entrega que conquistei o elemento espírito, e com ele as iniciações nos 5 elementos foram completados nesse plano. Mas a jornada não terminou aí. No plano astral, os testes se tornaram mais diretos, simbólicos e intensos. No astral, o fogo se apresentou em uma fogueira real. Foi lançado dentro dela. Não era o calor que queimava, mas o desespero. Se eu me desesperasse, perderia a prova. Precisaria permanecer em paz, reconhecendo que o fogo só consome o que não é essencial. Na prova da água, fui lançado ao mar. Não havia costa por perto, nenhum barco, nenhuma tábua de salvação. Apenas eu e o oceano. A única saída era confiar, flutuar, acalmar o coração. A paz era a minha boia, invisível. Na prova do ar, jogaram-me de uma montanha. O vento uivava nos ouvidos, o chão se aproximava, mas o segredo estava em não temer a queda. Era preciso ter fé e serenidade para alcançar o voo. O medo me fazia cair, a confiança me fazia voar. Na prova da terra, fui enterrado, totalmente coberto. Senti o peso do mundo sobre meu corpo. A opressão da dúvida era sufocante. Mas se eu me desesperasse, tudo estaria perdido. A terra não era a minha prisão, era meu ventre. A quietude era a chave para vencer.
Por fim, no plano astral também me foi aplicada a prova do espírito, e mais uma vez colocaram-me diante de uma questão essencial. Eu estaria disposto a me sacrificar por algo maior? Ali não bastava coragem física ou domínio emocional, era o propósito que estava sendo medido, o altruísmo, a devoção, o impulso de transcender o ego. Somente ao escolher o caminho da doação total, conquistei esse quinto elemento em sua dimensão mais elevada. Essas foram minhas iniciações no mundo físico, nos desafios da vida, no mundo espiritual, nas visões simbólicas e provas arquétipicas. E foi assim que compreendi profundamente cada um dos elementos. Eles não são apenas forças da natureza, são partes vivas da alma. É dominar esses elementos não é ter o poder sobre eles, mas tornar-se um com eles, com equilíbrio, sabedoria e espírito. Capítulo 12. Iniciação na magia dos 5 elementos. Há momentos na vida em que o chamado da natureza se torna impossível de ignorar. É como se os próprios ventos sussurrassem aos ouvidos, como se as águas murmurassem segredos antigos e o fogo pulsasse com a lembrança de um poder esquecido. Foi assim que compreendi que chegará o tempo da iniciação na magia dos 5 elementos. Para aqueles que têm a oportunidade de estar diante de um mestre elemental, a iniciação é transmitida presencialmente, de coração para coração, alma a alma. A presença do mestre é como um catalisador. Ele abre os canais sutis, ou melhor, espirituais, que permite que os elementos fluam com consciência para dentro do ser, do iniciado. Mas nem todos conseguem estar fisicamente diante do mestre. Para esses, existe a iniciação à distância. Basta entrar em contato com o mestre elemental, fazer o pedido com sinceridade e, se for necessário, realizar a troca justa pelo rito. O mestre, então, se conecta espiritualmente com o aspirante e, em oração e intenção, transmite a iniciação de onde estiver. Há ainda um terceiro caminho, talvez o mais antigo e profundo, a iniciação direta com a Mãe Natureza. Se não houver mestre disponível, caminhe até uma floresta, escolha um lugar onde a natureza se manifesta, com força. Árvores altas, pedras vivas, água corrente, ventos dançantes e a luz do sol. Respire fundo, silencie o coração e então faça a invocação. Eu chamo pelos 5 elementos da criação. Peço ao mestre Leonardo, iniciador na magia dos 5 elementos, que me inicie nos poderes da natureza, que a terra me fortaleça, que a água me purifique, que o ar me liberte, que o fogo me desperte e que o espírito me una ao todo. Depois disso, invoque cada elemento um a um, com reverência e presença. Diga seus nomes em voz alta: terra, água, ar, fogo, espírito. E após cada invocação, permita-se alguns minutos de silêncio e percepção. Sinta a energia espiritual de cada um elemento fluindo até você, ativando centros internos, tocando camadas profundas da sua alma. Para que a experiência seja ainda mais viva e poderosa, conecte-se fisicamente com cada elemento. Para a terra, coloque os pés descalços no chão. Sinta o peso, a firmeza, a estabilidade. Para a água, mergulhe as mãos em um rio, riacho ou qualquer fonte natural. Sinta o frescor, a fluidez, a limpeza. Para o ar, respire profundamente. Sinta o vento, o movimento invisível, a expansão do peito. Para o fogo, aproxime-se de uma chama, permaneça sob a luz do sol. Sinta o calor, a vida, a paixão sagrada. Para o espírito, volte-se para dentro. Sinta seu corpo por inteiro. Perceba sua alma habitando cada célula. Sinta sua essência viva, eterna, espiritual. Quando todos os 5 elementos forem sentidos, acolhidos e honrados, a iniciação estará completa. Você será, então, um novo iniciado nos mistérios da natureza,
com acesso à sabedoria viva dos elementos. A partir deste momento, começa a sua verdadeira jornada. Use esse conhecimento para se curar, equilibrar seus próprios elementos, harmonizar sua vida interior. E se for do seu chamado, auxiliar outros em sua cura também. Aplique a energia elemental com amor, com discernimento e com pureza de intenção. Torne-se um canal de cura, equilíbrio e despertar. Lembre-se, iniciado é um presente, mas também uma responsabilidade. Que você caminhe com honra sobre a terra, com doçura nas águas, com leveza no ar, com paixão no fogo e com consciência no espírito. Capítulo 13. O chamado final do mago elemental. Ao chegar ao final dessa jornada literária e espiritual, torna-se claro que este livro não é apenas um manual. É um espelho mágico, que reflete não o que você foi, mas o que pode se tornar. Cada elemento aqui apresentado, cada símbolo invocado, cada prática ensinada, foi uma semente lançada em um solo fértil, o seu coração. Desde o início, ficou evidente que a magia verdadeira não nasce no artifício, mas na consciência. Não é um poder para dominar o mundo, mas uma sabedoria para harmonizá-lo. O domínio dos 5 elementos, terra, água, fogo e ar, espírito, é antes de qualquer outra coisa o domínio de si mesmo. E essa é a jornada mais profunda e desafiadora que existe. Fomos lembrados, capítulo por capítulo, que os elementos são vivos, que estão dentro de nós, tanto quanto ao nosso redor, que a conexão com eles não se acontece pela força, mas pela escuta. O mago não comanda a natureza, ele aprende sua linguagem secreta, e ao compreendê-la, torna-se ponte entre o visível e o invisível, entre o céu e a terra. Manipular os elementos com as mãos, consagrar um cajado, invocar com palavras sagradas, tudo isso tem poder, sim, mas seu maior poder está na forma como transformar sua consciência. Quando você ativa o fogo em si mesmo, não é apenas a energia que flui, é sua vontade despertando. Quando se banha com a água, com a intenção, não é só o corpo que se limpa, é a alma que se renova. Ser mago, portanto, é estar desperto, é olhar para uma chama e ver nela um espírito, é sentir o vento e ouvir nele uma mensagem, e tocar a terra e lembrar-se de sua origem, é mergulhar em suas próprias emoções, com coragem e respirar com gratidão, é viver com propósito. O verdadeiro mago não é aquele que sabe mais, mas aquele que vive com mais presença, que caminha pelo mundo com quem pisa em solo sagrado, que serve à luz, não ao ego, que honra os ciclos, os silêncios e o ritmo da vida, que reconhece que tudo está conectado e por isso mesmo, todo gesto, por menor que pareça, tem impacto espiritual. Agora que você conhece o caminho, a responsabilidade é sua. Não basta ler, é preciso praticar. Não basta entender, é preciso viver. A iniciação começa dentro, mas se manifesta no mundo. Ao manipular os elementos, lembre-se, você está lidando com espíritos antigos, forças conscientes, inteligência da criação. Trate-os com reverência, com gratidão, com humildade. Eles não são servos, são aliados. São guardiões da vida, são fragmentos do próprio Deus, manifestos em formas de elementares. Que seu cajado seja usado com sabedoria, que sua palavra seja limpa e justa, que sua presença inspire paz, cura e ordem, que seu coração seja o altar onde os 5 elementos se encontrem em harmonia, que sua vida seja um feitiço silencioso de transformação no mundo. Essa magia é simples, mas é sagrada, e não termina aqui, porque o caminho do mago é espiralado. Ele nunca se fecha, apenas se aprofunda. Com cada novo ciclo, você retornará aos elementos,
mas com um olhar mais maduro, mais sensível, mais lúcido. A terra revelará novas camadas de estabilidade e estrutura. A água trará emoções mais curativas. O fogo ensinará sobre a purificação espiritual e o poder do sacrifício. O ar soprará inspirações cada vez mais refinadas. E o Espírito? O Espírito. Ele o guiará para além das formas, para além do tempo, para além de você mesmo. E assim você perceberá que a magia dos elementos não é um destino, mas é um caminho de volta para casa. Uma casa que sempre esteve dentro de você, esperando ser habitada com consciência, verdade e amor. Que você use tudo o que aprendeu aqui, não apenas para si, mas para servir. Que você ajude os outros a despertarem. Que você seja uma tocha viva, acesa pelo Espírito, levando luz aonde há sombra, ordem aonde há caos, compaixão aonde há dor. Que a Mãe Natureza caminhe contigo, que os guardiões dos elementos te reconheçam como irmão ou irmã da luz, e que ao olhar para o céu, para o mar, para as montanhas ou para o vento que toca seu rosto, você lembre-se sempre, você é parte disso. Você é terra, água, fogo, ar, espírito. Você é um mago, é o mundo, e o mundo precisa da sua magia desperta. Ainda vivemos em uma época em que o mundo clama por equilíbrio. As florestas queimam, os rios secam, os ventos carregam a poluição dos nossos excessos e o solo grita por cura. As pessoas perderam o vínculo sagrado com os elementos e, junto com ele, também perderam parte da própria alma. Por isso, mais do que nunca, o surgimento de magos conscientes, conectados, humildes e comprometidos com o bem é uma necessidade espiritual planetária. A magia não é mais um luxo culto das escolas esotéricas, é uma urgência da alma da Terra. Você que leu este livro, que se sentiu o chamado dos elementos, tem agora uma missão silenciosa e poderosa: ser um guardião da harmonia, não apenas em rituais e cerimônias, mas no cotidiano, nas escolhas que faz, nas palavras que profere, nas sementes que planta, no respeito com que trata a vida. A magia dos elementos é o alicerce de uma nova consciência, uma consciência ecológica, espiritual e ética. E você é parte dessa construção? Talvez ninguém seja sua aura brilhante, talvez nunca te chame de mestre, mas cada gesto seu, cada ato de cuidado com a natureza, cada oração sussurra ao vento, cada banho tomando com intenção, cada chama acesa com reverência, estará escrevendo uma nova história para a Terra. E se um dia, no futuro, perguntarem como começou sua mudança, talvez a resposta seja simples. O mago despertou, um entre muitos, mas que ousou sentir, lembrar e honrar. E isso foi o suficiente para reacender a luz. A partir de agora, cada dia pode ser uma iniciação. Cada estação, um novo ciclo de poder. A magia dos elementos não é feita apenas de símbolos antigos. Ela é feita de sua intenção, de sua atenção presente. O mundo visível é o mundo invisível. Caminham lado a lado. E o mago é aquele que transita entre eles sem perder a humildade, sem esquecer o propósito. Mais importante do que aprender novas técnicas e cultivar um coração puro, o mundo já tem informação demais. O que ele precisa é de transformação. E essa transformação começa no silêncio interior, no domínio dos próprios elementos, na fidelidade à luz diante das tentações do orgulho, do ego e da ilusão. Lembre-se, o poder verdadeiro não grita, ele irradia. Não precisa de aplausos, ele se basta no serviço. O mago verdadeiro é aquele que está disposto a amar, mesmo sem ser amado, é guarnecer, mesmo sem ser reconhecido, é guiar, e mesmo que em segredo. Que você, portanto, faça da sua jornada uma oferenda viva, que seus dons sejam consagrados ao bem, que sua presença cure, que seus olhos vejam o invisível
e saiba quando falar e quando calar. O universo inteiro celebra quando o mago desperta, pois esse despertar não é apenas individual, é um eco, uma onda, uma luz que alcança outros corações e o chamo também. Que os ventos da sabedoria te acompanhem, que o fogo da coragem nunca se apague em ti, que as águas do amor limpem teus passos, que a terra da tua alma seja fértil para os frutos do Espírito, e que o grande mistério habite cada gesto teu. Agora caminhe o mundo, agora caminhe. O mundo precisa de você desperto. Você não está só. Os elementos estão com você, e você é a parte deles eternamente. Que assim seja, que assim permaneça, que assim brilhe.